Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Leila Lins aqui com vocês na nossa disciplina de Princípios de Biotecnologia e Fitossanidade. Como combinado, na aula de hoje nós falaremos um pouco, dando continuidade à parte de fitossanidade. Hoje falaremos sobre entomologia, Então, a entomologia nada mais é do que o estudo das pragas agrícolas. O prefixo ento vem de inseto, Então, entomologia, estudo dos insetos. No nosso caso específico, nós que somos das áreas de agrárias, insetos que têm interesse para nós são aqueles insetos que podem vir a se tornar pragas agrícolas, ok? Bom, então vamos dar início à nossa aula. Para começar, então eu quero chamar a atenção de vocês do porquê de se estudar, insetos. Porque dentro da nossa disciplina, porque dentro do conteúdo de fitossanidade, qual a importância de se falar sobre as pragas agrícolas? A importância, pessoal, vem primeiramente do fato, dos insetos eles terem a capacidade de provocar danos econômicos, às lavouras, às nossas culturas de interesse agrícola, Esses insetos eles causam danos e esses danos, então, eles prejudicam o retorno financeiro, prejudicam o retorno econômico do produtor, Esse prejuízo, ele pode vir a ser em virtude do ataque dos insetos causar uma redução na produção ou produtividade por causar danos diretos às plantas e pode ser também, pode estar atrelado ao custo de controle, Então, quando você tem a incidência de uma praga em determinada cultura agrícola, você precisa entrar com medidas de controle. E essas medidas de controle, logicamente, elas vão onerar a produção, Vão fazer com que a produção fique mais cara, é um custo a mais para o produtor, Então, esse fato dos insetos, os insetos, quando a gente tem eles como pragas, eles causarem esses prejuízos econômicos, Então, daí vem a importância da gente estudar um pouco sobre as pragas agrícolas, Nós precisamos conhecer para poder controlar, e sabermos como manejar essas pragas, ok? Bom, a gente tem aproximadamente 1 milhão de espécies de insetos descritas, Então, desse 1 milhão, então é um número aí bastante elevado, 10% a gente pode considerar que são pragas, tá? Nesse contexto de 10% de 1 milhão, eu estou considerando, insetos como pragas de animais, homem e também plantas. Mas o que vai interessar para a gente aqui no momento são os insetos como pragas de plantas, certo? Esses insetos, que são pragas de plantas, são insetos que eles se alimentam das plantas, Então, o ciclo de vida do inseto é dividido em determinadas fases, Por exemplo, vocês já viram a borboleta, A borboleta tem a fase do inseto alado, que é a fase adulta do inseto, tem a fase larval, que é a fase de lagarta, tem também a fase de pupa, A fase de pupa é aquela fase em que o inseto é imóvel, o inseto não tem capacidade de se locomover. Mas então, o inseto, quando em qualquer uma dessas fases da sua vida é capaz de causar prejuízos, Então, eu tenho esse inseto como uma praga, tá? Esses insetos, aqui eu trouxe para vocês, são as ordens desses insetos, tá? Então, quando a gente vai estudar entomologia mais a fundo,
a gente precisa conhecer cada uma dessas ordens aqui dos insetos que são classificados como pragas agrícolas. Dentre os principais aí, a gente tem a ordem Coleóptera, Lepidóptera. Coleóptera são aqueles insetos que têm um revestimento rígido, né, que a gente chama aí de besouros. Lepidóptera, os insetos alados. Heteróptera, Ortóptera, Isóptera, Himenóptera, Díptera e Tisanóptera, tá? Então, essas são as ordens principais aí de insetos que podem vir a se tornar pragas agrícolas. Bom, vocês estão, né, não sei se vocês perceberam, mas à medida que eu vou falando, eu estou sempre falando em um inseto vir a se tornar praga agrícola, né? Isso porque não é todo inseto, né? Não é a simples presença do inseto em uma lavoura que vai fazer com que eu o classifique como praga, tá? Então, existe um conceito aí de praga, né? E esse conceito está atrelado principalmente à possibilidade, né, desse inseto de vir a causar danos, tá? Então, se o inseto está presente numa lavoura, mas ele não está causando danos, eu não posso dizer que esse inseto é uma praga, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui o conceito de praga agrícola. Compreende uma população de organismos capaz de causar danos. Veja que eu até coloquei danos aqui em negrito e maiúsculo, né? Porque é o fator aí principal que faz com que eu classifique um inseto como praga. Então, causa danos às plantas, a seus produtos ou subprodutos, né? Então, não necessariamente o inseto vai estar causando dano à planta. Pode causar também a seus produtos ou subprodutos. Esse dano, ele pode afetar o rendimento ou a qualidade do produto a ser consumido, ok? Então, né? E aí eu entro aqui já então com dois conceitos para vocês. Esses danos causados pelos insetos, eu posso classificar como dano indireto ou como dano direto. O dano indireto, pessoal, é aquele que afeta principalmente o rendimento, né? Ou seja, a quantidade do produto. Mas eu tenho também o dano direto. O dano direto é aquele que prejudica a qualidade do produto, tá? Deixa eu exemplificar para ficar mais claro para vocês. Uma lagarta, por exemplo, uma lagarta desfolhadora da soja. De que forma que essa lagarta ela está causando prejuízos? Já que o que a gente comercializa é o grão da soja, né? Mas a lagarta ela está se alimentando da folha, é uma praga, né? Quando eu reduzo a área foliar de uma planta, o que acontece? Eu reduzo a fotossíntese dessa planta. Se eu reduzo a fotossíntese, né? Então eu vou estar diminuindo o rendimento, ou seja, tudo que uma planta produz, né? Todos os carboidratos ali que vão encher o grão da soja, eles são originados da fotossíntese. Se eu reduzo a área foliar, eu vou estar reduzindo fotossíntese. Então, o que acontece? A minha planta vai ter a sua produção reduzida em virtude desse ataque dessa praga. E isso, então, é um dano indireto, né? Então, a lagarta, ela não se alimentou do grão da soja, nesse caso. Ela se alimentou da folha e causou um dano indireto no rendimento, ok? Um dano direto, né, seria o caso daquelas pragas que elas causam dano diretamente ao produto comercializado, né? Ainda tratando aí do exemplo de lagartas, tá? Se eu tenho uma lagarta da couve, por exemplo, né? Exemplo é curuquerê da couve, aquela lagartinha, né? Quase todo mundo, eu acredito que já tenha visto a curuquerê da couve. Ela se alimenta das folhas, né? E o que eu comercializo da couve? É a folha, tá?
Então, nesse caso, é um dano direto, porque o dano está sendo causado diretamente ao meu produto que é comercializado. Tá ok? Ficou claro? Então, vamos continuar. Bom, ainda tratando do conceito de praga, né? Eu tenho aí dois conceitos, eu posso achar duas definições para praga, tá? A primeira definição vem do manejo convencional, tá? Então, no manejo convencional, a simples presença do inseto na lavoura, eu já digo que ela é uma praga e eu vou entrar com medida de controle, tá? Porque eu sei que se ela tá ali, ela pode vir a se alimentar, né, da minha plantação e vai vir a causar danos, mas ela ainda não está causando danos. Mas eu tenho também o que eu chamo de MIP, tá? MIP é o manejo integrado de pragas. Manejo integrado, nós vamos ver um pouco mais à frente, mas já adiantando, são medidas que são utilizadas em conjunto, né, visando minimizar os danos de determinada população de inseto em uma lavoura, tá? Pelo MIP, né, no MIP a gente observa o ecossistema como um todo, tá? Então, eu não vou só olhar se a praga tá ali ou não. De acordo com o MIP, para um inseto ser classificado como praga, ele tem que necessariamente estar causando dano econômico, tá? Então, se tem uma população pequena de determinada lagartinha lá, elas se alimentam da folha, mas essa alimentação ainda não foi em um nível que esteja causando prejuízo, eu ainda não chamo esse inseto de praga, tá? Então, do manejo convencional, praga é todo inseto que está presente na lavoura, tá? Causando danos, mas não um dano econômico. E, de acordo com o MIP, né, a praga é aquele inseto que causa dano econômico, tá? Então, que bateu aí no bolso do produtor e causou um prejuízo, aí eu chamo esse inseto de praga. A gente tem classificações, né, para os tipos de praga. Tem dois tipos de classificação, tá? A gente tem a classificação de acordo com a parte da planta que é atacada e a gente tem a classificação de acordo com a importância dessa praga, ok? Falando um pouco sobre a classificação de pragas, de acordo com a parte da planta que essa praga ataca, tá? Aí eu tenho a praga direta, né? Tá ainda atrelado aquele conceito lá que eu falei para vocês de dano direto, dano indireto, né? Uma praga direta é aquela que ataca diretamente a parte comercializada. Como exemplo, eu coloquei para vocês aqui a broca do tomateiro, né? Então, broca do tomateiro, né? Vocês estão vendo aqui um tomate ainda verde com a forma jovem do inseto aí, que está no interior, né, do fruto aí, do tomate, se alimentando dele. Tem como comercializar esse tomate aqui ainda? Não, né? Então, prejudicou a parte comercializada. Aqui é a forma adulta do inseto, tá, pessoal? O que causa o dano, na verdade, então, é a forma larval, a fase jovem, mas eu coloquei para vocês aqui o inseto adulto para vocês tomarem conhecimento, tá? Então, essa é a broca do tomateiro, que é o Nelocinoides elegantalis. Praga indireta, né? Eu tenho, que são aquelas pragas que atacam uma parte da planta que afeta indiretamente a parte comercializada, tá? Então, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês lá do dano indireto, né? Então, o conceito de praga indireta está ligado ao conceito de dano indireto, tá? Exemplo, né, que eu trouxe para vocês aqui a gente tem a Anticárcia gematale, que é uma lagarta desfolhadora da soja, né? Então, só voltando lá no exemplo que eu falei para vocês, essa lagarta, ela desfolha a soja, né?
como consequência a uma redução na fotossíntese da planta, né? Isso aí vai prejudicar indiretamente a produção e produtividade, tá? Então, ela está causando danos, mas é um dano indireto, ok? A gente tem um outro exemplo ainda de praga indireta, tá? Aqui eu trouxe para vocês, né? Vocês estão vendo esse insetozinho aqui? Isso daqui é uma cigarrinha, tá? É a cigarrinha do milho, tá? É um inseto que causa aí grandes prejuízos à cultura do milho, tá? O nome científico da cigarrinha é Daubulus maides. Aqui vocês estão vendo uma planta, ela fica assim, né? Geralmente no interior das folhas enroscadas do cartucho do milho, né? O que a cigarrinha causa? A cigarrinha, ela é um inseto sugador de seiva da planta, tá? Mas aí ela traz também um outro dano, que ela é um vetor de uma doença do milho que a gente chama de enfesamento pálido. Essa planta de milho aqui é uma planta que está com enfesamento, tá? Então, vocês estão vendo essas estrias esbranquiçadas na planta aqui? Isso aqui é sintoma da doença chamada enfesamento pálido. Quem transmite essa doença é a cigarrinha, tá? Então, é também uma classificação aí de dano indireto. Os insetos funcionando como vetores de doenças, ok? Bom, continuando, né? Então, aqui eu trouxe mais exemplos para vocês, também de dano indireto causado por insetos, tá? Então, seriam pragas indiretas. Aqui, né, a gente tem uma folha colonizada por cochonilha. Cochonilha, pessoal, é aquele inseto, eu acredito que, né, todos vocês já tenham visto, muitas plantas aí, elas fica com aquele inseto que parece que tá o tronco da planta, no local onde o inseto tá, fica parecendo que tá com farinha, né? Então fica aqueles resquícios brancos, como vocês estão vendo nessa folha aqui, tá? Nessa folha aqui a gente tem a forma adulta da cochonilha, vocês estão vendo ela maiorzinha aqui, e esse enfarinhamento aqui, isso que parece a farinha branca, são as formas jovens do inseto, tá? Então, isso aqui é a cochonilha, tá? Cochonilha é uma praga que ela tá presente aí, ela ataca diferentes espécies de plantas, tá? Mas nesse caso eu vou mostrar para vocês o principal dano que a cochonilha causa em citros, tá? Citros são aquelas plantas que produzem frutos cítricos, né? Laranja, limão, tangerina, tá? Essas plantas são citros. Bom, o que acontece? O que eu tô trazendo para vocês? A cochonilha. Para eu explicar para vocês, né, o dano da cochonilha, eu vou pedir para vocês puxarem aí pela memória de vocês. Provavelmente, né, eu acredito que 98% aí da turma já viu uma planta de citros, né, um pé de laranja ou de limão, com as folhas cobertas por essa, digamos assim, uma capa preta, tá? Como tá aqui, ó, vocês estão vendo essa coisa preta aqui? Essa cobertura preta? Essa cobertura preta, né? Então, aqui a gente tem uma planta com alta infestação, tá vendo as folhas aqui todas enegrecidas? Estão com essa cobertura, né? Então, aqui na folha, aqui pode dar no fruto também, tá? Essa cobertura preta, o nome que se dá é fumagina. E o que a fumagina tem a ver com a cochonilha, tá? A fumagina, pessoal, nada mais é do que um fungo. Lembra na aula passada que falamos de doenças? Algumas são causadas por fungos, tá? Então, a fumagina é um fungo. O que acontece? A cochonilha, ela libera
uma substância açucarada, tá? A gente chama essa substância que ela libera de ronedil, tá? O ronedil, então, é uma substânciazinha açucarada que é liberado pela cochonilha. E o fungo, né, causador da fumagina, ele vem se alimentar dessa substância que é produzida pela cochonilha, tá? Então, o fungo veio só por causa da cochonilha. Vocês podem observar, né, da próxima vez que vocês verem uma planta de citros com fumagina, pode procurar que vai ter cochonilha na planta com certeza, tá? A fumagina, ela vai causar também um dano indireto, tá? Porque, na verdade, o que ela causa é tampar ali a folha, né? Então, quando ela tampa a folha, ela diminui a superfície fotossintética da planta e reduz a fotossíntese da planta, o que, por conseguinte, vai reduzir a produção, certo? Então, né, tudo veio lá da cochonilha, né? A fumagina veio se alimentar da cochonilha e aí houve essa redução aí da fotossíntese pela fumagina, pelo fungo se espalhar por toda a superfície foliar da planta, tá ok? Então, é também um dano indireto, tá? A cochonilha tá lá e o fungo veio para se alimentar do ronedil que é produzido pela cochonilha, ok? Então, essa foi a classificação, né, de acordo com a parte da planta atacada, praga direta e praga indireta. De acordo com a sua importância, né, a gente tem também classificação da praga de acordo com a sua importância. Para falar dessa classificação de praga de acordo com a importância, eu vou, a princípio, trazer o conceito para vocês, né, de ponto de equilíbrio, esse PE, e nível de dano. Bom, nesse gráfico, né, a gente tem aqui plotado, né, que a gente tem o tempo em dias, no eixo das abscissas aqui, e nesse eixo das ordenadas eu tenho aqui a densidade da praga, né. A população de um inseto, né, ela sofre flutuações ao longo de determinado período de tempo. Ela não é constante. É o que está mostrando para vocês, né, essas ondinhas aqui. Isso daqui seria a flutuação populacional da praga. Então, vai lá em cima, depois desce, tá? População de praga varia muito com condições ambientais, né? Então, às vezes, uma condição climática que favorece o aumento da população, então cresce o número de insetos, enfim. Quando a gente consegue manter essa flutuação populacional, né, dentro de certos níveis, dentro de uma amplitude que não atinja danos econômicos, tá? Então, eu digo que a população está em equilíbrio. Se ocorrer aqui, né, um aumento significativo nessa população, né, se sair desse padrão de ondinhas aqui, atingir aqui, então eu digo que atingiu o nível de dano, né? Então, aqui a densidade da praga é se essa população atinge aqui, né, um número elevado de insetos que aí vão atuar como insetos praga. Dentro dessas definições de nível de dano e ponto de equilíbrio, aí eu trago para vocês a classificação das pragas, né, de acordo com a sua importância. De acordo com a sua importância, as pragas, elas podem ser organismos não praga, pragas ocasionais ou secundárias, ou pragas-chave. Não pragas são aqueles que sua densidade populacional nunca atinge o nível de controle. Grande parte são espécies fitófagas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Organismos não praga nunca vai atingir aqui esse nível de dano para eu ter que entrar com controle, tá? Pragas secundárias raramente atingem o nível de controle. Então, pode acontecer de chegar aqui no nível de dano para eu ter que entrar com medidas de controle,
Mas essas ocorrências são bem ocasionais, acontecem de vez em quando. E a gente tem as pragas-chave, né? Pragas-chave são aqueles organismos que frequentemente ou sempre atingem o nível de controle. Então, voltando aqui no nosso gráfico, uma praga-chave seria aquela que a flutuação populacional dela aqui, ó, ia estar sempre atingindo o nível de dano, tá? E aí, qual que é a importância desse conceito? Se eu tenho uma praga-chave, eu sei que rotineiramente eu vou ter que estar com controle, com medidas de controle na minha propriedade. Se eu tenho uma praga secundária, né, então eu vou ter que ficar sempre fazendo monitoramento daquela praga, verificando a sua população. E eu só entro com controle a partir daquele momento que a população aumentar. Já que eu sei que ela vai aumentar só de vez em quando, né, então não convém que eu adote medidas de controle constante, porque eu vou estar o quê? Gastando dinheiro desnecessariamente. Entenderam a importância aí, né? Então, é importante que se faça o monitoramento dessa população, dessa praga, para você entrar com medidas de controle, né? Medidas de controle de pragas são caras, e aí você vai entrar com essa medida de controle apenas quando a população aumentar. No caso das pragas-chave, você sabe que vai ter que atuar constantemente com essas medidas de controle, ok? Bom, outras classificações, né, aí para insetos, a gente tem uma classificação com relação aos hábitos alimentares. A gente tem insetos que são monófagos. O que é isso? Se alimentam de uma única cultura. Exemplo que eu trouxe para vocês, isso daqui é um grão de café, tá? E vocês estão vendo esse inseto aqui, esse coleóptero pequenininho? Isso daqui é a broca do café, tá? Então, a broca do café, ela ataca somente o café. Pode ter qualquer outra cultura que ela não vai atacar essa cultura, ela ataca o café. A gente tem também os insetos polífagos. Insetos polífagos são aqueles que se alimentam, são capazes de causar danos em diferentes culturas, tá? Exemplo que eu trouxe para vocês aqui, isso daqui alguém conhece? É mosca branca, né? A mosca branca são insetos aí que sugam a seiva das plantas e diferentes culturas dos mais diferentes gêneros aí são atacados por mosca branca. Então, a mosca branca é um inseto polífago, tá? A gente vai ver que esses conceitos têm importância principalmente para a gente pensar em medidas de controle, tá? Se eu tenho um inseto monófago, eu sei que se eu mudar a minha cultura, né, se eu for trabalhar com uma rotação de culturas, a cultura que eu vou colocar posteriormente, pouco importa, porque eu sei que essa praga não vai atacar, tá? Então, eu vou conseguir reduzir a população dessa praga, porque eu vou reduzir o alimento dessa praga. Eu vou mudar a cultura. Já os polífagos, né, quando a gente vai trabalhar com rotação de culturas, ou seja, trocar essas culturas aí ao longo do ciclo anual, eu tenho que pensar muito bem qual que vai ser a minha cultura que vai vir a posteriori, né? Porque pode ser que aquela praga, ela seja também praga da minha cultura que vai vir posteriormente, tá? Então, aí a gente não consegue controlar, porque eu vou estar mantendo o alimento do inseto. Então, aí nesse caso, eu teria que procurar, né, uma cultura que esse inseto, ele não se alimente dessa tal cultura, tá ok? Outra classificação são os insetos pantófagos. Os insetos pantófagos são aqueles que comem de tudo. Exemplo, né? Barata. Barata come tudo, gente. Por isso que barata é tão nojenta, tá? Os insetos pantófagos não têm interesse agrícola, tá?
mas eu trouxe para vocês aqui, né, só por ser uma das classificações aí que está dentro de hábitos alimentares. Interesse agrícola, a gente tem os insetos monófagos e os insetos polífagos, ok? Trouxe para vocês aqui também, né, diferentes tipos de danos causados por insetos, né? Os insetos causam danos em diferentes órgãos da planta, né? Então, aqui a gente tem uma lagarta aí, Spodoptera, causando danos aos grãos do milho, à espiga diretamente do milho. Existem insetos que causam danos às raízes, né? Tem insetos aí radiculares. Insetos causam danos a frutos, né? Insetos desfolhadores, né? Então, os insetos atacam diferentes partes da planta, né? Então, daí a importância desses bichinhos. Bom, insetos que atacam raízes e colo da planta, tá? Eu trouxe exemplo para vocês aqui, insetos que causam danos às raízes. Aqui a gente tem percevejo castanho e a gente tem a broca do colo, né, que causa dano ao colo da planta, tá? O colo da planta é aquela região, pessoal, que se insere entre a parte aérea e entre o sistema radicular da planta. Então, tem alguns insetos que têm capacidade, eles ovipositam, colocam seus ovos ali exatamente naquela região, né, de transição da parte aérea ao sistema radicular. E ali é que ele vai causar os seus danos. A gente tem insetos broqueadores, né? A gente chama aí de broca, né? Aqui a gente tem a mosca da haste, que é uma praga da soja, né? Então ela bloqueia todo o sistema vascular aí da planta. Aqui é uma broca, broca do rizoma, é uma praga da bananeira, tá? Ela se aloja nos rizoma da planta. Rizoma é um caule subterrâneo, tá? Então a bananeira, ela é uma planta herbácea que possui um caule subterrâneo. O caule da bananeira está abaixo do solo. O que a gente vê ali acima do solo, a gente chama de pseudocaule, tá ok? Então, a broca do rizoma, né? Ela bloqueia todo o rizoma aí, que é esse caule subterrâneo da planta. Outro exemplo aqui a gente tem, né, a broca dos citros, né? Então, aqui um orifício causado, né, pela broca dos citros. Aqui a broca, né, uma foto mostrando a broca. Os ramos de citros com broca fica com essa serragem no exterior da planta, porque o inseto ele vai bloqueando e vai jogando a serragem, né, para fora da planta. A gente tem insetos desfolhadores, né? Então, aqui mostrando alguns exemplos aí de plantas desfolhadas pelo ataque de insetos. A gente tem insetos sugadores de seiva vegetal, né? Então, aqui a nossa bonitinha mosca branca em plantas de soja, tá? Então, eles aqui pequenininhos, nossas mosquinhas. A gente tem pulgões, que são também insetos que sugam a seiva da planta. O pulgão, além de sugar a seiva, ele injeta toxinas, né, nas plantas. Quando você vê uma planta com pulgão, aqui, né, tem um pé de limoeiro, tá? O limoeiro com pulgão, ele costuma ficar com a folha encarquilhada, tá? Esse encarquilhamento é por conta dessas toxinas que são injetadas pelo inseto. A gente tem insetos que destroem as gemas, brotos e ramos novos. Como exemplo aqui a gente tem, né, a mosca do broto em mandioca, tá? Insetos que atacam frutos e sementes, né? Como exemplo, então, aqui a gente tem a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho em milho. A gente tem a broca das vagens aqui em soja, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, só para frisar o conceito, são pragas o quê? Diretas, né? Estão atacando diretamente a parte comercializável.
Mais uma praga direta aqui, que se alimenta do fruto de citros, né? No caso aqui é o bicho-furão, tá? Então, aqui é o inseto adulto. E o que causa o dano é, na verdade, a forma larval, a fase jovem desse inseto. Temos aí, né, causa grandes prejuízos à fruticultura como um todo, a mosca das frutas. Existem duas espécies de mosca das frutas que causam danos, a Ceratides capiata e a Anastrefa, tá? Então, ela oviposita na casca do fruto, né? A lagartinha eclode e entra no fruto e vai causar o dano ao fruto, tá? Uma coisa interessante da mosca das frutas, pessoal, quando ataca citros, pelo menos, é que ela faz com que os frutos caiam. Frutos de citros não caem da planta, tá? Então, tem frutos aí que quando estão maduros caem, mas citros não. Essa foto aqui embaixo está mostrando, né? Então, um plantio com elevado ataque de mosca das frutas e os frutos estão todos no chão justamente por conta do ataque dessas moscas, ok? Bom, o potencial de danos, né, que o inseto pode causar, ele logicamente vai depender da espécie, né? Vai depender da densidade da população do inseto, do estágio de desenvolvimento, né? Quando eu falo estágio de desenvolvimento aqui, eu estou me referindo principalmente ao vegetal atacado. Vegetais mais jovens, né? Logicamente vão sofrer mais danos, principalmente se a gente pensar que as estruturas vegetativas, elas são mais sensíveis, não são tão resistentes, né? Então, os danos acabam sendo maiores em plantas jovens. Qual que é a importância, então, desse conhecimento? Eu sei, né, que quando a minha lavoura está nas fases iniciais de desenvolvimento, são as fases que eu vou ter que tomar mais cuidado com o ataque de pragas, tá ok? Pragas, pessoal, causam enormes prejuízos. Então, a gente gasta-se muito, né, preparando o solo, fazendo adubação, gasta-se com as sementes, né? Então, o mínimo que deve se levar em consideração, né, são aí os cuidados, o monitoramento com as pragas, para evitar que todo aquele cuidado, todo aquele dispêndio econômico seja jogado no lixo, digamos assim, né? Então, é bastante importante mesmo essa atenção aí com as pragas agrícolas. Bom, o potencial de danos vai depender também da estrutura do vegetal atacada e, logicamente, da duração do ataque. Quanto mais aquele inseto persistir na lavoura, logicamente, maiores vão ser os danos causados por esse inseto à cultura. Ok? Bom, o que fez, né? Vamos pensar um pouco, o que fez com que surgissem as pragas agrícolas, né? O primeiro ponto que a gente cita, né, foi o estabelecimento da agricultura, né? Quando a gente começou a trabalhar com monocultivos. Mas por quê, né? Quando a gente tem um monocultivo, a gente tem o quê? Alimento abundante para esse inseto. Além de alimento abundante, acontece, né, a ausência de inimigos naturais desses insetos, né? Quanto mais diversidade a gente tem possibilidade de ter insetos que seriam predadores daquele inseto que é uma praga. Mas quando eu trabalho com monocultivos, né, eu diminuo essa possibilidade de ter insetos que seriam predadores do inseto praga,
né? Então, ele tem comida à vontade e não tem nada contra ele. Então, isso aí foi um dos motivos principais, né, que fez com que houvesse o estabelecimento dos insetos como pragas agrícolas, ok? Um outro ponto também que a gente traz aí, se tratando do que fez, o que levou ao surgimento das pragas, né? O comércio exterior. O comércio exterior facilita, né, a entrada de pragas em determinada região em que antes ela não existia. Introdução de insetos em áreas exóticas e introdução também de plantas em áreas exóticas, né? Então, pode ser que eu trouxe para determinada região, né, uma planta onde já existia um inseto, mas não existia, né, uma planta que ele se alimentasse de tal forma a se tornar uma praga. Outro ponto, né, é o uso inadequado de inseticidas químicos, né? Quando se utiliza inseticidas químicos indiscriminadamente, a gente acaba levando a uma resistência de determinados grupos de inseto, né? E aí isso faz com que eles tenham uma voracidade maior, tá? Então, impacto sobre os insetos benéficos e resistência das pragas aos inseticidas, né? Então, são 2 pontos aí. Além desse ponto de surgimento de insetos resistentes, o uso indiscriminado de inseticidas pode também, né, levar a uma redução daqueles insetos que seriam predadores das pragas. Um outro ponto também, né, foi o melhoramento genético das plantas, né? Então, a maioria das plantas cultivadas aí hoje em dia são plantas melhoradas, né? Plantas melhoradas, elas perdem principalmente a rusticidade, né? Perde algumas substâncias de metabolismo secundário e perde características físicas, né? Então, a gente melhorou determinadas coisas nas plantas para tornar o cultivo mais fácil e para talvez tornar mais palatável, né? Então, melhorou-se determinadas características, mas acabou se perdendo essa rusticidade das plantas, né? Quando a gente perde a rusticidade das plantas, elas ficam mais sensíveis a ataques de insetos. Eu coloquei esse exemplo para vocês aqui, essa foto, né? Principalmente para trazer, exemplificar essa questão de melhoramento genético com a soja, tá? Então, a soja é mais rústica, né? Ela tem a vagem coberta por esses pelinhos, vocês estão vendo aqui? Esses pelinhos, eles funcionam como uma barreira, né, ao ataque de insetos, né? Um inseto que vai sugar aqui uma seiva, ele tem certa dificuldade de inserir o aparelho bucal, né? Um inseto que oviposita sobre a vagem aqui, né? O ovo, ele pode não aderir tanto para o ovo eclodir, liberar a larva e a larva adentrar a vagem, tá? A soja melhorada, então, seria essa vagem aqui. Vocês estão vendo que tem bem menos pelinho, né? Então, é uma característica simples, mas que na variedade não melhorada, variedade mais rústica, acaba impedindo o ataque de insetos. E outro ponto, então, né, para favorecimento aí de ataques de pragas é algumas práticas culturais que foram adotadas nessa agricultura mais moderna, essa agricultura mais recente, tá? Relacionada principalmente à época de plantio, e a gente tem aí também cultivo safrinha, né? Então, o cultivo safrinha, o que acontece? Tira o período ali que seria aquele vazio, né? A gente já entra com a cultura safrinha, né? E aí, o que acontece? Alimento abundante para o inseto. Se não tivesse o cultivo safrinha, ia ficar aquele período vazio, o inseto não ia ter do que se alimentar e ele morreria, ok? Eu coloquei algumas reportagens, né, aqui para vocês, só para tentar chamar a atenção da importância mesmo, né, das pragas agrícolas, que elas são capazes de causar elevados prejuízos aí para as lavouras, tá?
Prejuízos com lagarta helicoverpa armígera chegam a 80% do feijão em São Paulo, né? Então, você perdeu 80% da sua produção por conta de uma lagarta, né? Então, imagina. Uma outra reportagem, prejuízos com helicoverpa armígera chegam em 1 bilhão em Mato Grosso, diz IMEA, né? Então, 1 bilhão de reais. Ok, gente? Bom, né? Já finalizando aqui nossa aula, né? Falamos um pouco sobre as pragas, né? Existem alguns métodos de controle dessas pragas, né? Eu tenho diferentes medidas aí de controle. Eu tenho métodos legislativos de controle, tá? Então, os métodos legislativos eu classifico dentre aqueles métodos que são mesmo por meio de leis, decretos que evitam a entrada de determinada praga naquela localidade, né? Eu tenho métodos mecânicos, né? Então, uma coisa mecânica é uma coisa mais mecânica mesmo. Por exemplo, a broca do café, né? Então, não, broca do café não. Tem uma praga do café que a gente chama bicho cesto, né? O bicho cesto, ele fica um cestinho grande assim nas plantações de café. Se eu saio catando aquele cestinho, né, é uma medida de controle, né? Uma medida simples, mas é uma medida de controle. A curuquerê da couve, em horta pequena. Se eu pego ali manualmente, saio catando as lagartinhas, é uma medida de controle, não é? Logicamente que elas não se estendem para grandes lavouras, grandes produções, mas é uma medida de controle. A gente tem os métodos culturais, né? Então, métodos culturais são aqueles mais relacionados ao manejo da cultura ou das culturas. Eu falei anteriormente, né, eu comentei sobre utilização de rotação de culturas para controle de pragas, né? Então, a rotação de culturas seria aquela alternância de cultivos com espécies diferentes, né? Aí, ao longo do ano produtivo, do ano agrícola. Quando eu mudo, né, essas culturas, quando eu troco a cultura, por exemplo, se eu estava plantando soja, agora eu vou tirar e vou plantar algodão. Eu consigo quebrar o ciclo de pragas que seriam pragas monófagas da soja, né, porque ela não vai se alimentar do algodão. Então, é uma medida de controle, porque você acaba com o alimento dessas pragas. Um outro exemplo de medida de controle cultural, né, seria, por exemplo, uma aração do solo para controlar coró da soja. O coró da soja é um inseto que se aloja no solo, tá? É um inseto, uma praga de raiz. Quando eu faço uma aração do solo antes de entrar com a minha cultura, o que acontece? Eu estou revolvendo as camadas do solo. Quando eu revolvo a camada do solo, eu vou expor, né, as camadas mais internas, e aí o que acontece? O inseto, o hábito de vida dele é ficar lá no interior do solo, né? Quando eu exponho o inseto aos raios solares, né, o inseto morre. Então, é também uma medida de controle. Além disso, né, a aração pode até mesmo o choque mecânico ali, né, com o inseto, com os discos do arado, pode também funcionar como uma medida de controle, ok? A gente tem, né, métodos de resistência de plantas. Aqui seria a utilização de plantas resistentes ao ataque de insetos. Então, existem aí programas de melhoramento que trabalham exclusivamente com resistência de plantas. Quando falamos, né, em biotecnologia, falamos sobre plantas transgênicas, vocês se recordam que falamos sobre as plantas BT? O que são as plantas BT?
São aquelas plantas que têm o gene BT, né? E o gene BT, ele é um gene que faz com que o inseto que se alimenta daquela planta produz toxinas, né, no intestino desse inseto e esse inseto morre. Então, é um método de controle, utilização de plantas BT. A gente tem métodos de controle por comportamento, né? Aqui seria, por exemplo, a utilização de feromônio, né? Para atração de insetos. Os insetos, eles são guiados, né, por feromônio. É como se fossem os hormônios nossos, né? Mas no inseto a gente chama de feromônio. Então, alguns feromônios são utilizados para captura de insetos, né? Então, seria um método de controle por comportamento. Você está utilizando o comportamento do inseto para controlá-lo. Método de controle físico, né? O controle físico seria, por exemplo, a utilização de armadilhas luminosas, né? Então, insetos lepidópteros, insetos alados, eles são atraídos pela luz, né? Então, se você utiliza uma armadilha para a captura desse inseto utilizando esse princípio, né? Então, você consegue fazer também com que seja uma medida de controle. Métodos de controle autocida, né? Então, o método de controle autocida é aquele método de controle em que você faz uma alteração genética em uma população de insetos e essa alteração, ela vai ser repassada às gerações, né? E as gerações futuras vão ter sua população reduzida. Esse método de controle autocida tem sido utilizado, existem pesquisas em andamento, principalmente aí com o mosquito Aedes aegypti, né, o transmissor da dengue. Então, estão tentando controlar o Aedes aegypti com utilização desse método autocida. Por que autocida? Porque auto vem o quê? Próprio, né? Então, eles vão utilizar o próprio inseto, fazer alterações genéticas no próprio inseto, e é essa alteração do próprio inseto que vai levar ao seu controle. Métodos de controle biológico, né? Métodos de controle biológico, pessoal, tem grande aplicação aí, né? É a utilização, por exemplo, de inseticidas biológicos, né? Contendo alguns micro-organismos patogênicos, a gente chama de entomopatogênicos, né? Por exemplo, uma bactéria que causa doença em inseto, tá? Então, essa bactéria, ela é utilizada para controlar esse inseto. A gente tem exemplos principalmente aí de um fungo que a gente chama de Bovéria baciana, que é utilizado para controle de alguns coleópteros, né? Então, a Bovéria baciana, ela vai causar uma doença nos coleópteros e vai levar ao controle da sua população. Dentro de controle biológico, a gente tem ainda a utilização de outros insetos predadores, né? Então, entra também dentro de controle biológico. E aí a gente tem, né, o que é mais utilizado, que são os métodos químicos, né? Então, aí vem a utilização dos inseticidas químicos. Os inseticidas, então, a gente tem diferentes grupamentos de inseticidas, né? Com diferentes espectros de ação, mas o uso de inseticida, né, deve ser recomendado por um engenheiro agrônomo, né? O engenheiro agrônomo é o profissional que tem competência para avaliar e recomendar o inseticida, porque são produtos altamente tóxicos, então devem ser utilizados com moderação, tá ok? E aí a gente tem, por fim, o manejo integrado de pragas. Manejo integrado de pragas, pessoal, seria a utilização de todos esses métodos, né? Então, o método que melhor for mais conveniente naquele momento é o que eu vou utilizar. No manejo integrado de pragas, eu tento controlar a praga por outros métodos menos agressivos ao meio ambiente e eu entro com controle químico apenas se eu não conseguir controlar a praga por outro método,
tá? Então, tem muita gente que confunde e pensa que o manejo integrado de pragas não utiliza inseticida químico. Na verdade, tenta-se evitar, mas se não conseguir o controle dessa praga por outros métodos, entra sim com controle químico, tá ok? Então, só para tentar, né, exemplificar para vocês o manejo integrado de pragas, né, a gente tem aí a concatenação, né, a junção de todos os métodos de controle, né, devem ser observadas as condições do ambiente, os níveis de controle, né, então tem que se fazer o quê? Monitoramento. A gente só entra com controle no caso da população do inseto chegar naquele nível de controle. E deve-se conhecer também o inseto praga, né? Então, taxonomia, biologia e ecologia do inseto. A gente tem que conhecer o inseto que se deseja controlar para a gente conseguir fazer esse controle efetivo de fato. Tá ok? Bom, então, né, pessoal, é uma aula mais conceitual mesmo, né? Já que existe uma disciplina específica para a gente falar de entomologia agrícola, né? A gente estuda a fundo aí comportamento de pragas, utilização de inseticidas. Aqui em uma aula é difícil, né, a gente falar tudo que tem para falar sobre insetos praga, mas como o nome da disciplina nos diz, nos traz, né, aqui a gente traz apenas princípios, tá? Então, vocês precisam saber o básico, tá ok? Mas esse básico é o essencial e vocês têm que saber, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Ficamos por aqui na aula. Então, fiquem com Deus, se cuidem. Abraço!